Agora vamos falar sobre as diferenças do post e do get mais detalhadamente. Então aqui na index, eu construí um formulário que, quando o usuário clica nesse botão de submit, né, nesse botão aqui enviar, esse formulário vai enviar os dados usando o método post, ou seja, o navegador vai fazer uma requisição para essa página. Então ele vai pedir para acessar essa página perfil.php e vai enviar esses dados aqui que estão no input usando o método post do HTTP. Agora existe o método get também. E quando a gente usa o método get, a gente não tem acesso à chave nome dentro da variável post. Então olha só, eu mudei para o método get e deixa eu atualizar a página para pegar essas novas informações e eu vou enviar esse nome PHP usando agora o método get, já que eu coloquei aqui o get no form. Vou enviar e aparece agora esse problema. E olha só, repare aqui que não aparece nenhum nome. Por quê? O problema está dizendo, ó, índice não definido. Qual índice que não está definido? O índice nome, né? A chave nome não está definida lá na linha 3. Então se a gente for na linha 3 no arquivo perfil.php, a linha 3 é justamente essa linha que a gente tenta pegar o valor que o usuário digitou. Só que a gente está usando a variável post e vamos voltar lá na index. Só que olha só, esses dados foram enviados usando o método get. Então realmente a gente precisa usar a variável get. Salvei aqui o arquivo, modifiquei, deixa eu enviar de novo os dados, PHP, enviei, agora sim deu certo. Porque eu usei a variável correta. Eu usei o get, sendo que o método foi get. Só que aí temos um problema, né? Porque em alguns momentos a requisição vai ser feita usando o get, em outros momentos vai ser feita usando o post. Para isso, o PHP também nos disponibiliza uma forma da gente conseguir diferenciar qual método está sendo utilizado. A gente consegue descobrir se é o método get ou o método post que está sendo utilizado. Então vamos fazer isso, né? Vamos descobrir qual é o método que está sendo utilizado. Então para isso eu vou criar uma variável chamada method e aí eu vou acessar essa variável super global chamada server. Repare que essa aqui, cifrão underscore get, é uma variável super global. Aquela underscore, né, cifrão underscore post, também é uma variável super global. E essa cifrão underscore server também é uma variável super global. O que significa isso? Que já são variáveis que já tem dentro do PHP. E que essas variáveis servem para nos informar algumas coisas, como por exemplo, os valores que o usuário digitou lá na caixinha de input. E também, usando essa server, acessando a chave request method, a gente consegue descobrir qual método da HTTP o request foi feito, né? Qual método utilizou, se foi o get ou se foi o post. Essa informação está guardada nessa variável aqui, usando essa chave. Então, se foi o método get, a gente vai pegar o valor get e vai guardar dentro dessa variável. Se for o método post, a gente vai pegar o valor post e vai guardar dentro dessa variável. Para isso, deixa eu colocar aqui embaixo um echo e eu vou usar a tag p e vou escrever o seguinte: o método HTTP utilizado para acessar o método HTTP utilizado foi, e vou colocar method. Ou seja, o valor que tiver dentro dessa variável method vai aparecer na nossa página, aqui embaixo. Então, deixa eu voltar, vou enviar esse dado novamente, PHP, e apareceu o método HTTP utilizado foi get. Se eu for lá na index e mudar para post, vamos ver o que acontece, deixa eu voltar, vou atualizar a página para pegar a nova configuração, vou enviar esse PHP agora usando o método post. Repare que já deu o erro de novo, né? Por quê? Porque a gente ainda está usando a variável get, só que aqui embaixo já apareceu o método HTTP utilizado foi post. Então, realmente, essa variável server aqui, lá na chave request method, realmente ela identifica qual método foi utilizado. Então a gente pega esse valor e guarda aqui. Então repare, toda vez que a gente mudar o post, a gente vai ter que colocar o post aqui. Se eu mudar lá o método para get, eu vou ter que... Opa, deixa eu botar get aqui, salvar a página. Eu vou ter que voltar no perfil.php e mudar essa variável para get. Então a gente também tem um problema, porque a gente precisa estar sempre, né, bem atrelado a esses dois.
Beleza, isso é natural, né? A gente precisa realmente linkar uma coisa na outra, as coisas não são mágicas. O PHP não descobre as coisas sozinhas, as coisas são muito bem definidas, então realmente se a gente usar o método get, a gente precisa usar a variável get, e se a gente usar o método post, a gente também precisa usar a variável post. Então vamos solucionar esse problema fazendo da seguinte forma, usando o if. If o método for get, então eu vou criar minha variável nome usando a variável get. Deixa eu copiar esse código aqui. Se não, eu sei que o método utilizado foi o post, então eu crio a minha variável nome usando o método post. Beleza, agora não importa. Ó. Vamos ver se vai dar o problema ainda. Eu estou usando get. Vou voltar aqui nessa página principal, vou atualizar para pegar as novas informações, vou enviar. Seja bem-vindo PHP, deu tudo certo, não apareceu aquele problema. E o método HTTP utilizado foi get. Então agora deixa eu voltar na index, vou substituir pelo post, vou voltar na index, vou atualizar a página para pegar essa nova configuração, vou enviar os dados, não deu problema, não apareceu aquela mensagem de problema, seja bem-vindo PHP, o método HTTP utilizado foi post. Por que isso aconteceu? Porque a gente colocou, né, se o método for get, a gente usa a variável get. Se não, a gente usa a variável post. E aí a gente consegue solucionar esse problema dessa forma. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu melhor como funciona o método get, o método post, e a gente já aproveitou para ver essa estrutura do if, né? O que o if faz? O if verifica essa condição aqui. Se essa condição for verdadeira, então a gente executa esse primeiro bloco de código. Se ela não for verdadeira, ou seja, se essa condição aqui for falsa, a gente não executa esse bloco de código, mas a gente executa o bloco de código do else. Se o método for get, a gente executa esse bloco de código. Se não, a gente executa esse bloco de código. E aí a gente resolveu o nosso problema, porque quando o método for get, a gente só vai executar esse bloco de código, e aí a gente vai usar a variável get, que é exatamente o que a gente quer. E se não for get, a gente não vai usar esse bloco de código, portanto não utilizaremos a variável get e aí a gente não vai ter problema. Por quê? Porque o método é post e aí nesse caso a gente vai executar esse segundo bloco de código e a gente vai usar a variável post e aí a gente resolve o nosso problema. Então vimos aqui os métodos get, post e a estrutura do if.